Então vamos continuar o nosso estudo, né? Reunião número 42. Eu orei que às vezes é difícil continuar, chegar até o fim, né? Parece que vai ficando, não sei se vai ficando cansativo, mas a gente começou, tem que tentar terminar o livro. Então vamos continuar falando. A gente, semana passada, falou da sétima trombeta de uma parte. Agora eu queria considerar uma segunda parte da sétima trombeta, um assunto específico, que é muita coisa que a gente já falou aqui, mas é bom que a gente contextualiza e reforça o que está escrito lá numa parte da sétima trombeta. Vamos ler lá Apocalipse 11, do versículo 14 ao 19. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos, diante de Deus, prostraram sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tens tomado o teu grande poder e começastes a reinar. Iraram-se as nações. É aqui que nós vamos nos deparar, a gente parar aqui nesse versículo. Iraram-se as nações, na verdade, as nações, então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, o tempo de dar recompensa aos seus profetas, os teus servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruírem os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que está no céu. No seu santuário foi vista a arca do seu pacto. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Então, na semana passada, a gente viu, porque lá no Apocalipse 17 fala que nos dias da voz do sétimo anjo se cumpriria o mistério de Deus. Então, nós vimos que no sétima trombeta são dias, vários dias, mais do que um milênio. A gente viu o terceiro, aquela que se refere ao terceiro ai, a sétima trombeta, e que durante a sétima trombeta as nações vão se irar, e aí vai vir a ira de Deus, a justiça de Deus. Vimos que vai se cumprir o mistério de Deus na sétima trombeta, e que na sétima trombeta vem a segunda volta de Jesus e se estabelece o reino. A gente viu na semana passada. Só que hoje nós vamos considerar o versículo 18. E fala que veio, e fala assim, na verdade as nações se iraram. Então veio a tua ira e o tempo, então chegou o tempo de serem julgados os mortos, o tempo de dar recompensas ou galardão aos teus servos, os profetas e aos santos, e também aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Então nós vamos ver que na sétima trombeta esse tempo aí. Esse tempo da sétima trombeta é o tempo da justiça. Está falando no versículo 18 que chegou o tempo da justiça de Deus. E esse aspecto de Deus e da sua justiça, às vezes é uma pedra de tropeço principalmente para não cristãos, às vezes para cristãos também. Porque as pessoas às vezes questionam as coisas que estão acontecendo no mundo e até nas nossas vidas e perguntam: cadê Deus? Por que Deus deixa acontecer certas coisas? Deus não é justo? É porque para Deus executar e determinar a justiça dele definitivo, existe um tempo. E esse tempo é na sétima trombeta. É o tempo que Deus vai colocar os pingos nos is. E tem 3 momentos de justiça ali que nós vamos ver hoje. Então Deus determinou um tempo. Mas a gente quer que Deus faça justiça agora, com alguns acontecimentos, e às vezes imputa alguns acontecimentos à justiça de Deus. Quando aconteceu aquela tragédia lá no Rio Grande do Sul, das chuvas, aí cria um monte de teoria. Ah, aconteceu isso porque lá tem muito templo satânico. Aconteceu lá porque as pessoas são muito da esquerda. Um exemplo. Isso não é a justiça de Deus. Aconteceu porque é coisa natural. As coisas vão cada vez ficar mais desorganizadas, mas a justiça de Deus não é por isso. Deus não está descontando. Senão ele tem que fazer com o mundo inteiro, porque Deus não tem pecado menor e maior. A um lugar é mais idólatra, então Deus agora vai mandar uma tragédia lá, porque um lugar é mais idólatra. Não é isso agora. Agora é na sétima trombeta, bem explícito aí no versículo 18. Chegou o tempo. Então nós vamos ler alguns versículos aqui que falam desse tempo. Para a gente ter isso bem em mente
que existe um tempo para a justiça. E essa justiça vai considerar todos os aspectos das nossas vidas, das nações e da história. Então vamos começar aqui no Eclesiastes 3,16, que é aquele capítulo famoso que fala que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Depois de ele falar, né, que há tempo para várias coisas, aí do versículo 1 ao 15, no versículo 16 de Eclesiastes 3 fala assim: Vi ainda debaixo do sol que no lugar da retidão estava a impiedade, e que no lugar da justiça estava a impiedade ainda. É o que parece no mundo hoje. Não tem justiça nenhuma e a coisa parece que está sem controle. Aí no 17 fala assim: E disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o propósito e para toda a obra. E há um tempo para esse julgamento. É na sétima trombeta. Existe um tempo que Deus determinou para. Ele vai julgar desde Adão até o último ser humano, desde o primeiro anjo até o último anjo. Nós vamos ver isso aqui. Agora em 1 Coríntios 4:5. Existe um tempo para Deus executar a justiça dele. 1 Coríntios 4:5. E aqui é um alerta para nós, que às vezes por sofrermos muita injustiça, perseguição ou falta de compreensão, seja da sociedade, da igreja, ou do amigo, do pai, da mãe, do cônjuge, sofremos injustiça. E aí, Paulo traz um alerta aqui no versículo 5. Porque nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. Ele vai vir na sétima trombeta, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas. Então, tudo que o mal tem feito e maquinado, Deus vai trazer à luz. Mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, depois que manifestar esse desígnio aqui é a motivação de cada coração. Então, cada um receberá de Deus o seu louvor. Então, está falando aqui uma menção à sétima trombeta. Não devemos julgar antes das coisas. Querer justiça antes da hora. Agora está na hora de pagar o preço. Mas depois que você pagar, você vai ter a retribuição. Se pagar, é que nós vamos ver aqui. Agora, Atos 17, do versículo 30 e 31. Estamos falando do tempo da justiça, que foi determinado na sétima trombeta. Versículo 30 e 31. No versículo 30 fala assim, Atos 17. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Porquanto determinou um dia, sétima trombeta, em que com justiça há de julgar o mundo. Por meio de quem? Qual que vai ser o padrão de Deus? Jesus, por meio do varão, que para isso ordenou. E disso tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos, esse dia da justiça vai se cumprir. Ele há de julgar por meio de. Porque quando você vai avaliar alguma coisa, julgar tem que ter um padrão, um referencial. Um juiz, quando julga uma causa, o padrão dele é a Constituição, seja o Código Civil, o Código Penal. Quando uma indústria vai se avaliar se um produto está de acordo com o protótipo, ele pega um padrão e mede. Esse padrão é Jesus. Tudo vai ser julgado por meio que o homem Jesus veio na Terra. Lógico que ninguém vai ser igual a ele, mas eu tenho uma parte dele sendo o corpo de Cristo. E essa parte que eu sou vai ser medida lá em Jesus. Ele é o padrão. O Pai falou que o julgamento vai ser por meio de Jesus. Mas só mais 2 versículos sobre o tempo da justiça, que é na sétima trombeta. Agora só virar um pouquinho as páginas de João 5, versículo 22 e 23.
que vai reforçar o que foi falado lá em Atos. Jesus está falando assim, porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Filho, assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que enviou. Então o juízo é todo por meio de Jesus, porque ele venceu, não pecou, ele cumpriu toda a lei, então ele tem poder para julgar. Ele pode julgar por isso, porque ele não pecou. Por que o pai deu para o filho? Só porque é meu filho? Não, porque ele não pecou. Então ele tem condições de avaliar todos os outros homens. O Jesus homem pode ser, todos os homens podem ser avaliados baseado em Jesus, no homem Jesus, porque ele não pecou. E o que é que vai ser avaliado? Em Romanos 2,16, é o último aqui sobre o tempo da justiça de Deus. Esse no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. A sua versão fala como? Desse ser segredo dos homens. Segredo. Dos homens, né? É tu que fala o coração dos homens. Ou a motivação. 16. Secretos. Porque a Bíblia fala que nem nós conhecemos a nós mesmos. Então Deus vai avaliar naquele dia cada ato meu, não baseado, mas baseado no que realmente estava por detrás dele, não o ato em si. Porque eu posso tentar agradar a Deus ou fazer alguma coisa diante de Deus movido por mim mesmo. E às vezes o que me move é o medo da culpa, o medo do julgamento, e Deus vai avaliar esse coração aí, se foi feito baseado nele, se foi feito baseado em mim. A gente às vezes fica que Deus quer que avalie as nossas obras, o que a gente tem feito para Deus. Não vai avaliar o que eu fiz para Deus, ele vai avaliar por que eu fiz para Deus. Eu fiz por obediência ou por uma boa intenção minha? Ainda que seja boa intenção, toda boa intenção tem por detrás uma motivação egoísta do homem. Geralmente o homem faz por medo ou por amor. Medo de não ser respeitado, medo de ser condenado, porque é o primeiro sentimento depois de Adão. Então eu entendo assim, toda motivação minha é medo ou amor. Bem lá sutil no fundo, eu estou com medo de alguma coisa. Por que eu? Exemplo, até porque às vezes eu faço um bem para alguém. Porque eu posso estar sendo com medo de ser irresponsável. Medo de estar faltando com a minha obrigação de pai, de mãe. Então, no fundo, a gente ainda tem contaminado por Adão. Deus vai avaliar esses corações. Agradar os outros. O outro pode até ser beneficiado pela sua atitude, mas o seu coração diante de Deus ainda está em débito. Ah, mas faz bem para a pessoa, aconteceu um bem? Beleza, aconteceu bem para quem foi o alvo da sua atitude, mas o seu coração ainda está em débito. E é isso que Deus vai avaliar naquele dia. Aí, uma vez eu estava, não sei se eu estava na igreja, estava conversando com alguém, e eu vi que um monte de gente cantando, louvando assim, eu fiquei observando assim. Aí Deus falou assim, eu não estou olhando a música, eu estou olhando o que está lá dentro. Você pode estar cantando, mas Deus não está avaliando atitudes, ele estava sempre avaliando o que está aqui dentro. Atitudes, o que está por trás das atitudes, seja nos relacionamentos, é que Deus está sempre avaliando e tentando purificar, para que essa atitude seja pura. Né? Quando fala corações puros, é sem contaminação de mim mesmo. Uma coisa pura que não é contaminada, não está misturada. A gente fala assim, coração puro é que não peca, né? É sempre o lado moral. Coração puro é que não tem mistura. Qual mistura? Eu misturado com Deus. Então, eu não posso estar contaminando as nossas ações. É isso que Deus vai julgar naquele dia. Uhum. Malaquias 3,15. Onde? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurado o soberbo, também os que cometem impiedade, se edificam, sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor, para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro.
poupá-lo-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então, nesse dia vai fazer a diferença entre o que tem e o que não tem, se serve e o que não serve. Aquele dia. Como eu falei, a gente tem essa dificuldade de Deus parece que é tardio em fazer justiça, seja na minha vida ou seja no mundo. Mas é porque existe um tempo determinado. E Deus está anotando tudo. Quando fala, igual eu falei uma vez, já falei, quando fala que Deus é justo, é muito profundo. É cada vírgulazinha ele vai dar o que tem que dar a cada um. E aí nós vamos ver como que é isso. Então, que vai ser julgado é o meu coração. Não somente o que eu fiz, mas o que estava por detrás do que você fez. Porque a gente é muito motivado a fazer, né? Vamos fazer para Deus, vamos. Mas tem o que estar por detrás do que você está fazendo. Foi Deus que originou isso ou foi eu mesmo? É uma dificuldade que a gente encontra na igreja porque é muito motivado, é muito incentivado a fazer. Isso traz louvor, traz uma certa segurança. Não, eu estou quites com Deus porque eu estou fazendo. Mas você está fazendo baseado em quê? Aí vira a obra da carne. A obra da carne não é obra pecaminosa, é obra que nasce de mim mesmo. Isso Deus vai avaliar naquele dia. E aí nós vamos ver então aqui esse julgamento. O tempo da justiça é isso. Deus falou em vários versículos, existe um tempo para ser justo com homens, anjos e com a criação dele. Entendeu, meu? Versículo. Então vamos traçar uma linha do tempo aqui que a gente já fez várias vezes para entender que existem dois momentos, dois julgamentos. Nós estamos nas trombetas. Durante os 7 anos vai vir as taças. Logo depois vem o milênio, a gente já sabe isso. Mas antes do milênio e depois da grande tribulação, os 7 anos, existe um primeiro julgamento. Que nós vamos ver daqui a pouco, chama Tribunal de Cristo. E aí acontece uma primeira ressurreição. Se tem uma primeira é porque tem a segunda, que nós vamos ver aqui. Então, para avaliar quem vai entrar no milênio ou reino milenar, existe o primeiro julgamento, Tribunal de Cristo. E nem todos ressuscitam nessa primeira ressurreição. Quem ressuscita é porque foi aprovado. Nós vamos ver aqui. Depois do milênio, existe o julgamento do trono branco. Aí tem uma segunda ressurreição. Uns vão ressuscitar para a vida eterna, outros para a perdição eterna. Que às vezes não tem esse muito entendimento na igreja, né? A gente só entende aquele julgamento lá do trono branco. Ir para o céu ou para o inferno. A gente cresce com esse entendimento. Mas como a gente já viu mais algumas vezes, vamos ver de novo, existe dois. O primeiro, o tribunal de Cristo, é o julgamento dos da casa do Senhor. Não é um julgamento sentencial, mas de hierarquizar. Tem a ver com pódio, com premiação. Foi o que a gente leu lá na sétima trombeta. Chegou o tempo de dar galardão. Então aqui é para premiar, não é para condenar. No trono branco é. Aí nós vamos ver agora com calma. Então só para a gente ter essa ideia que existe uma ordem de ressurreição. É o que está escrito lá em 1 Coríntios 15, 22. Existe uma ordem de ressurreição, uma ordem de se colher. Primeira Coríntios 15, 22. Os vencedores foram lá na praia, foi ressurreição? Não é chamado ressurreição. Os que são arrebatados? Isso, aqui é dos eles são arrebatados. Eles aguardam o tribunal de Cristo. Quando eu falo ressurreição, é porque é ressurgir e receber um novo corpo. Entendeu a diferença? Arrebatar, sua alma saiu. Mas está aguardando um corpo novo, que vai ser dado conforme o julgamento do tribunal de Cristo. Você lembra que eles estão debaixo do altar? Fica, aguarda um pouquinho, até que seja completado o número dos teus conservos. Tá? Estão aguardando lá, mas ainda não foram premiados. Eles foram premiados no sentido de não passar pela grande tribulação. Entendeu a diferença aí? Porque às vezes confunde o arrebatamento com a ressurreição. Porque a ressurreição é ressurgir para a existência, que vai ser aqui no milênio. Ainda não recebeu. Nesse sentido. E aqui em 1 Coríntios 15 fala que existe uma ordem de ressurreição. 15, 22. 15. Eu vou ler a partir do 22, ó. Pois como em Adão todos morreram, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados ou ressuscitados. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo,
já ressuscitou. Aí tem uma dúvida. As primícias, nós já vimos lá, não sei se vocês vão lembrar, que é Cristo também, mas dentro da igreja existe as primícias. Nós lemos isso lá, né, lá quando fala lá em Apocalipse 14, fala que eram como primícias para Deus, os 144 mil no Monte Sião. Depois nós vamos relembrar isso. Então, cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim. No fim também tem uma ressurreição lá. Ó. Quando ele entregar o reino a Deus, ao seu Pai, e quando houver destruído todo o domínio, e toda autoridade, e todo o poder. Então, então virá o fim, é a segunda ressurreição do trono branco, que é lá que Jesus vai entregar o reino para o Pai, o reino milenar. Isso. Isso, é. Aí tem esse primeiro aí, ou as primícias, está falando de Cristo ou de um segundo grupo? Isso. Não, tem essa interpretação mesmo. Essa é a interpretação mais comum, mas como no. Essa é a interpretação mais comum, mas no grego não existe vírgula. Mas assim, de qualquer forma, existem umas primícias, como a gente já viu aqui, que é dentro da igreja existe primícias. Os que amadurecem primeiro, está lá em Apocalipse 14 e outros textos que a gente viu também, que refere-se aos vencedores, nós vamos ver. Então aqui falando que existe cada um, porém, na sua ordem. Então existe uma ordem de ressurreição, como está escrito aqui. Então agora nós vamos ver o que está escrito na sétima trombeta, lembrando dessa linha do tempo. Existe um julgamento antes do milênio e outro depois do milênio. E depois do milênio vence a nova Jerusalém, novos céus, nova terra ou eternidade. Então assim que Jesus vem, existe um primeiro julgamento que nós vamos ver aqui. É só para a gente ter essa linha do tempo aí bem guardada na cabeça. Quem não foi aprovado, Aí ele está em uma outra condição que nós vamos ver aqui. Só para ter isso mesmo. Gente, se tem um julgamento é para avaliar. Quem foi aprovado, quem não foi aprovado. Não é condenação. Quem não foi reprovado, aí nós já falamos, vamos relembrar aqui. E lá no segundo é quem foi. A prova, quem tem o nome no livro da vida e quem não tem. Se não tem, aí nós vamos ver alguns versículos para lembrar desses dois julgamentos aqui, baseado no que está escrito na sétima trombeta. Então, na sétima trombeta é tempo de, tá lá, tempo de três coisas: tempo de julgar os mortos, tempo de dar galardão, e aí mostra três classes: profetas, servo e os que temem o teu nome. E é tempo de destruir os que destroem a terra. É o que está falando na sétima trombeta: o tempo de julgar os mortos, dar galardão e destruir os que destroem a terra. Então, primeira coisa: tribunal de Cristo é o tempo de dar galardão aos profetas, servos e santos. E por isso que eu coloquei esse pódio, não só por causa das Olimpíadas, porque o sentido desse tribunal aqui não é, como eu falei, não é um jurídico, não é um tribunal de condenar, mas de premiar. Porque quando fala tribunal de Cristo, no original é bema. O original é de pódio, de premiação. Diferente do tribunal, no grego, tronos, é um tribunal jurídico, condenar ou reprovar. E alguns versículos falam que realmente nós vamos passar por um julgamento. Isso vem cobrar ou vem verificar a responsabilidade de cada cristão com a sua salvação. Como já falei várias vezes, é um assunto que não é falado dentro da igreja. Porque nós somos salvos, mas tem uma responsabilidade de ser salvo. E Deus vai cobrar essa responsabilidade. O que você fez com a sua salvação? Que nós vamos ver alguns versículos aqui para mostrar que eu não inventei isso. Na Bíblia fala, só que com a tradição da reforma se perdeu isso. Nós somos salvos pela graça, não somos católicos, estamos livres e vamos para o céu. Aí estendeu-se essa mensagem da graça, tá certo, mas está pobre, está faltando pedaço, como já falamos várias vezes. Então vamos ver alguns versículos que realmente existe uma avaliação do povo de Deus. Mateus 16, 27. É na sétima trombeta que Deus vai dar galardão, vai recompensar agora os seus. Vai fazer diferenciação entre os seus. 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai. Então é lá na sétima trombeta que Jesus está vindo, como nós já vimos semana passada.
com os seus anjos, e então retribuirá cada um segundo as suas obras. Aí que obras é essa? Só você ler aqui no versículo 25. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. É isso que Jesus vai avaliar dos seus discípulos. E está falando para os discípulos, você vê no 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A obra que Jesus vai avaliar é: você salvou a sua vida, seu ego, seu eu, você perdeu a vida do reino. Você morreu por amor de mim, você ganhou a vida do reino. Não é a vida eterna, é a vida, né? Perder a vida eterna, e sim a vida do reino. Ele vai julgar quando ele vier. Eu já falo aqui, quando vier, vai julgar. O 2 Coríntios 5,10. Eles vão ler no 9. Paulo fala assim, com a igreja de Corinto: pelo que também nós nos esforçamos para ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Por que Paulo queria ser agradável? Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos, todos nós, até ele, então é para a igreja, diante do tribunal de Cristo, que é o bema, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Então não vou receber só o bem, porque tem uma linha de raciocínio que fala que o tribunal de Cristo é só para dar galardão. Não, ele fala que eu vou receber o mal também, de acordo com o que eu fiz com o meu corpo. E o mal nós vamos ver o que é não participar do reino, né? As trevas exteriores, nós vamos mais para frente. Mas aí é bem claro que não é só o bem, não é só galardoar. Todos os cristãos vão ser galardoados e ninguém vai sofrer perda nenhuma. E a gente já viu alguns versículos, vamos ver de novo, que não é bem assim. No 5, 2 e 3, e põe um se aí, ó, condicionado. É, que tem a ver. Verso 2. Fala assim: pois neste tabernáculo, nesse corpo, nós gememos, desejando muitos ser revestidos da nova habitação que é do céu. Isso é o galardão. Se, não me falou, se é que, estando vestidos, não formos achados nus. Aí tem a ver com a nossa vida espiritual. Tem um se aí. Se não formos achados nus, seremos revestidos do nosso tabernáculo espiritual. É o que você falou, de receber o corpo de glória para poder reinar durante o milênio. Se não formos achados nus, sem nada, sem desenvolvimento espiritual nenhum. De Laodiceia. E nu, estava nua. Então, agora Apocalipse 22, 12, quando encerra o livro, Jesus faz uma promessa aqui sobre o galardão. Aí Jesus fala assim: eis que cedo venho, e comigo a minha recompensa. Para quê? Para retribuir a cada um segundo a sua obra. Então vai ser justo, é de acordo com o que você está sendo no corpo de Cristo, na obra de Deus que está sendo feita em nós. Está com ele e ele vai retribuir. Em 1 Pedro 4,17, por favor, vou falar aqui. Fala que nós estamos falando de julgamento, de justiça. Fala que o julgamento começa pela casa de Deus. Por isso que vem o tribunal de Cristo primeiro. Vocês querem abrir? 1 Coríntios 4,17. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao evangelho de Deus? O julgamento começa pela casa de Deus, acho que é Hebreus. Deixa eu ver aqui rapidinho.
Se eu falar que o julgamento. Tem um lugar que fala que o julgamento começa pela casa de Deus. Depois eu vou lembrar. Assim então é a minha versão. Não, mas fala que primeiro começa pela casa de Deus. Tem um versículo. É. Pode, cara. O julgamento começa no de Deus. Não é isso. O julgamento começa pela casa de Deus. Então, por isso que o tribunal de Cristo é primeiro. Primeiro ele vai julgar os seus. E a gente diz que esse julgamento não é só para recompensar, é também para disciplinar quem estiver em falta. Porque Deus, nem todos os filhos reagem da mesma maneira à educação do pai. Por isso que existe julgamento. E por isso que essa foto desse pódio aí. Então vamos ver alguns versículos que falam dois tipos de povos dentro da casa de Deus. 1 Coríntios 3, 10 a 16. Nós vemos que essa distinção dentro do povo de Deus existe mesmo por causa da justiça de Deus. Não que Deus queria isso. Queria que todos fossem aprovados. 1 Coríntios 3, 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, Paulo fala, lancei eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas ele dá um alerta aqui, mas veja como cada um edifica sobre ele, como que cada um está lidando com a vida que te foi dada, com a salvação que foi dada. Como é que você está desenvolvendo a salvação? Veja como cada um está desenvolvendo sua salvação. Em outras palavras, é isso. Aí ele fala, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento, sobre Jesus, levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Pois aquele dia da sétima trombeta, demonstrará qual vai ser a obra, qual que é a vida espiritual de cada um. Porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E ele mostra aqui dois tipos de destino, dois tipos de acontecimento. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Mas tem um outro tipo de cristão aqui. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, ou sofrerá ele perda. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque é sagrado o santuário de Deus, que sois vós. Então aqui sempre tem duas condições. Tem dois tipos de obras. Uma obra recebe galardão, a outra recebe perda. A obra aqui a gente pode substituir por vida espiritual, desenvolvimento do homem espiritual. Se esse homem espiritual permanecer, for sólido, resistir ao fogo, às provações, galardão. Agora, se não permanecer, a Bíblia é muito clara que fala que vai sofrer perda. Perda do quê? Do galardão. Esse vai ser salvo, todavia, como pelo fogo, que é durante o milênio que você me falou, Verônica. Durante o milênio vai ser salvo pelo fogo. Esse fogo, nós vamos ver mais para frente, um fogo purificador, não condenatório. Deus tem que terminar uma obra nele que ele não deixou ser feita aqui na terra. Então existe uma obra de galardão e de perda diante das obras. E no mesmo versículo mostra dois tipos de edifício. Ouro, prata, pedras preciosas versus madeiro, feno e palha. O de baixo queima, não resiste ao fogo da provação. O de cima permanece. Pelo contrário, o fogo faz ele brilhar e ter mais valor ainda. Então, no tribunal de Cristo, vai verificar as obras, o tipo de cristão, se for uma obra aprovada, um cristão aprovado, galardão. Se não, perda. E vai ver se esse cristão ele é valioso como ouro, prata e pedras preciosas, ou se é como madeira, feno e palha. Então, isso tudo aqui vai ser avaliado no tribunal de Cristo. Aquele dia o demonstrará. O dia hoje está demonstrando, o dia a dia demonstra quem eu sou. Mas aquele dia vai ser para confirmar, para exteriorizar o que eu realmente fui aqui, na Terra. Então, a primeira avaliação do tribunal de Cristo é essa. E lembra
capítulo Apocalipse 2 e 3, nós vimos sempre a promessa para os vencedores. E lá toda a promessa para o vencedor é condicional. Se vencer, você tem um galardão. E se não vencer? Não tem um galardão. Mas não quer dizer que não tenha vida eterna. Eu sempre bato na terra. É só para a gente relembrar o que Éfeso tinha que vencer para receber o galardão. Ela era uma igreja muito ativista, mas sem amor. Ela perdeu o primeiro amor. Então tem que vencer a falta de amor para receber o galardão no dia do tribunal de Cristo. A Esmirna, ela tem que vencer perseguição, sofrimento. Ela tem que perseverar diante do sofrimento. Aí ela vai receber o galardão que está prometido lá. Pérgamo, ela tem que vencer o adultério espiritual. Ela não pode se misturar com o mundo. Foi o que aconteceu em Pérgamo quando Constantino uniu a igreja com o Estado. E espiritualmente nós unimos ao mundo, os valores e os prazeres do mundo. Então, quando eu me uno a alguma coisa que não é Jesus para o noivo, estou cometendo adultério. Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Adúlteros espirituais. Então, tem que vencer o adultério. Tiatira tem que vencer a idolatria, quando Jezabel é que reinava. Então, quando eu adultério com alguma coisa, aquele objeto do meu adultério acaba virando um ídolo para mim. Pode ser meu trabalho, meu ministério, várias coisas. Que eu posso trocar Jesus por outro cônjuge. E esse cônjuge espiritual acaba virando um ídolo para mim. Foi o que aconteceu na história da igreja. Então, Tiatira tem que vencer a idolatria espiritual para receber o galardão no dia do tribunal de Cristo, na sétima trombeta. Sardes tem que vencer a morte espiritual, a falsa espiritualidade, que lá fala que ela tinha nome, que vives, mas estava morta. Era só uma vida nominal. Pregava bem, falava muito bem, mas não tinha vida nenhuma. Era a condição de Sardes. Então tem que vencer a morte espiritual. Filadélfia tem que vencer sua pouca força. Ela não tinha nenhuma repreensão, a igreja do amor fraternal, mas você tem pouca força. Então, às vezes, a condição de não estar muito em evidência, não ter justiça nesse momento, não ser reconhecido, respeitado, tem que vencer essa dificuldade, Filadélfia. Essa pouca força é que vai te colocar lá, essa humildade. E Laodiceia é o orgulho espiritual, né? Rico sou, de nada tenho falta. É a falsidade, a falsa maturidade espiritual. Então, o Apocalipse 2 e 3 determina também dois tipos. Os vencedores, que vencem isso, e os que não vencem, são perdedores. Não tem essa palavra não, mas é o oposto de vencedor. É o que vai ser avaliado na sétima trombeta também. Quem foi vencedor e quem foi perdedor. Apocalipse 2 e 3. Eu, tempo atrás, tive um estudo lá na Budista também, eu era Figrelto na época. Achei interessante que ele colocou nesse julgamento de Cristo, qual seria o método de julgamento, né? Qual seria o critério? Ele fala que é por avaliação. Agora, quando a pessoa leva uma joia na caixa para melhorar, o cara vai avaliar aquela joia. Aí o avaliador tem a joia original e ele faz a comparação. Eu achei interessante, a joia original é Jesus. Quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. Então, é por comparação. Assim como o avaliador lá na caixa você leva uma joia para penhorada, ele vai avaliar por comparação. Achei interessante isso, eu guardei para mim. Foi lá na Metodista mesmo, no Wells, você lembra? Foi que Jesus é o critério dos seres avaliados. Comparação. E agora Mateus 25 também mostra que existem dois tipos de servos. Então, se é servo, é salvo. Que lá naquele dia da sétima trombeta, ou vou ser um servo bom e fiel, ou vou ser um mau e negligente. Então, Mateus 25, versículo 14. Eu falo assim, porque é assim o reino dos céus como o homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe entregou os seus bens. Então, Jesus, quando foi assunto aos céus, ausentou-se do país. Ele já está ausente há muito tempo.
e nos entregou um bem. Cada um entregou um ministério, um dom, um caminho para seguir com ele, a sua vida espiritual. E ele deu diferentes dons para cada um, diferentes tamanhos dentro do corpo de Cristo. O dom aqui não é só fazer para aqui, tem um tipo de cristão que você é, cada um é um tipo, um membro do corpo. A um deu 5 talentos, a outros 2 e a outro 1. Cada um segundo a sua capacidade e seguiu a viagem. Então Jesus nos chama para um tipo de vida espiritual, cada um segundo a sua capacidade. Paulo tinha uma capacidade, eu tenho uma, você tem outra. Então, quando Jesus nos avaliar, é de acordo com aquilo que ele planejou para mim. E o que ele planejou para mim? Vai sendo revelado na vida. E por que ele planejou para mim de um jeito e de outro? Porque o que Dantes conheceu, um dia ele me conheceu antes. Aí, quando ele me conheceu, ele me chamou, e esse justificou, e esse glorificou. Então ele viu o André, o Renatinho, a Verônica, como ele viu lá atrás. Se eu colocar Jesus diante dele, como que ele vai reagir? Ele viu e a partir disso planejou a minha vida. Predestinou. Mas ele predestinou baseado no que ele viu, não no que ele simplesmente quis. Eu gosto de dar exemplo da luz. A luz, quando bate no objeto, ela reflete, dependendo do objeto, ela reflete de uma maneira. Principalmente dependendo da cor. Assim é o que, quando Deus planejou cada um, ele viu como que cada um refletiria essa luz que é Jesus. Esse reflexo é o tamanho de cada um, o talento de cada um. Numa madeira, a luz reflete de um jeito, no espelho, ela reflete de outro, na água. Então, cada um reflete Jesus de uma maneira. E eu tenho que refletir de acordo com o que ele planejou. É isso que vai ser avaliado. E ele planejou da maneira justa. Cada um conforme a sua capacidade. É o talento aqui. E aí no versículo 16. E seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles. E ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos. A 7ª trombeta vai vir o senhor dos servos. E fez contas com eles, é o tribunal de Cristo. Os servos aqui, o ajuste de contas é com os servos, não é com os de fora. Então, chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis outros 5 aqui que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem. Aí ele deu uma característica desse servo: servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Você foi fiel nessa vida, nessa pequena vida, você vai ser. Vou te colocar sobre muito, sobre um reino milenar, sobre reinar sobre as nações. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Cada um conforme a sua capacidade. O que recebeu 5 ganhou galardão, o que recebeu 2 ganhou galardão. Existe uma diferença no corpo de Cristo e também no reino milenar. 24. Chegado por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, e és um homem duro, que ceifa onde não semeastes, e recolhe onde não joeirastes. E atemorizado fui esconder na terra o meu talento. Eis que tens aqui o que é teu. Em outras palavras, ele recebeu a salvação, aceitou de novo, nasceu de novo, mas não cresceu. Da mesma maneira que Jesus chamou ele, ele se apresentou de volta. Da mesma maneira, não desenvolveu, não cresceu. Ao que ele respondeu, seu senhor. Servo mau e preguiçoso. Então tem um outro tipo de servo aqui. Sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde não joeirei? Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, tê-lo-ia recebido com juros. Ao tribunal de Cristo vai fazer aqui, ó. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai aos que têm 10 talentos. Porque a todo que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem ser-lhe-á tirado. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então aqui, servo bom e fiel, esse entra no gozo do teu Senhor.
Em Hebreus fala que existe um descanso para o povo de Deus, que refere-se ao reino milenar. Esse gozo é a época do reino, de desfrutar as coisas do seu Senhor, a herança de Deus. O servo mal negligente vai para um lugar, trevas exteriores. Isso não é o Hades, isso não é o Sheol, não é o Hades, nem a geena de fogo, como a gente já viu que existe vários lugares debaixo da terra. Chama trevas exteriores. Onde é, não sei. Mas exteriores ao quê? Ao reino milenar. É um lugar exterior a algum lugar. Lá tem trevas. E fala que lá eles vão estar nessa condição de choro e ranger de dentes. Purificador. Que é pela palavra. Se você não está aceitando ser limpo pela água, vai ter que ser limpo pelo fogo. A gente já viu vários versículos aqui, só estou agora encaixando no texto da 7ª trombeta. Que isso aqui, essa parábola de Jesus de Mateus 25 acontece na 7ª trombeta. O servo vai vir acertar conta, o Senhor vai vir acertar conta com os seus servos. E vai encontrar dois tipos de servo, o bom e fiel, o mau e negligente. Os dois têm destino diferente e recebem coisas diferentes. Um entra no reino milenar, o outro entra nas trevas exteriores. Um recebe o gozo do Senhor, outro recebe choro e ranger de dentes. Mas isso é temporário, como nós já vimos e vamos ver de novo. É só para relembrar que isso acontece na 7ª, porque chegou o tempo de dar recompensa aos teus servos, profetas. E também é um terceiro lugar, é uma terceira tipo de gente lá no versículo da 7ª trombeta que a gente acha que também refere-se ao povo de Deus, mas ele é diferente. Fala os que temem o teu nome. E aí nós vamos continuar em Mateus 25, fala que existe uma diferença que eu aprendi depois, com Gino, com Deus, que é uma curiosidade que eu não sabia, aprendi depois. Então vamos continuar em Mateus 25. Então nós vimos que lá durante a primeira vinda tem o tribunal de Cristo, que é com a igreja. Mas existe um outro julgamento, olha aqui, versículo 31 agora. Nós vimos aqui do 14 ao 30 sobre os servos do Senhor. Agora no 31. Aí Jesus muda de assunto. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, então é na segunda vinda, antes do milênio também, e todos os anjos com ele assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações. Isso é antes do milênio. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolhestes, estava nu e me vestiste, adoeci e me visitaste, estava na prisão e foste me ver. Então os justos lhe perguntaram: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro te acolhemos? Ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te visitar? E responder-lhes-á o rei: Em verdade vos digo que sempre o fizeste a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à tua esquerda, aos bodes: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Está vendo como tem a ver com o tribunal de Cristo? Preparado para o diabo e seus anjos. Então Deus criou o inferno não para o homem, foi para o diabo e os anjos. Mas como o homem teve a mesma decisão do diabo e seus anjos, eles são julgados lá. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Era forasteiro e não me acolhestes. Estava nu e não me vestiste. Enfermo e na prisão e não me visitaste. Então também esses perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Ao que lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, deixaste de fazer a mim. Irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Aí, quem que são esses então, né? Fala assim, Jesus, quando vier na sua glória, reunirá as nações diante dele. Aí o que eu aprendi com alguns irmãos, que eu não sabia,
Quando Jesus vier na sua glória, ele vai reunir as nações, os sobreviventes da grande tribulação. Isso é o que eles falam, que ajudarem os cristãos que vão ser perseguidos pela besta, que vão ser esses aqui. Eles vão temer o nome de Deus durante esse período. Você destina por quê? Ah, que ajudou. Deus, naquela época. Acolheu eles, né? E esse camarada Ajudou ele. Foi um bom exemplo. Então, o que o Delcio, o Gino fala é isso, que durante a grande tribulação, nós vimos lá que uma parte da igreja vai ficar, vão dar testemunho durante a primeira metade da grande tribulação, e na segunda vai ser perseguido pela besta. Só que alguns, acho que vão se compadecer e vão ajudá-los, igual meu pai falou. Os que têm por temor ao nome de Deus, eles não vão no caminho da besta. Então, esses que acolherem os de Deus nessa época, vão entrar no reino como ser humano. E aí vão continuar dando prosseguimento à raça humana. Entra para o reino como homem. Os vencedores estão em corpo espiritual e vão reinar sobre essas nações. Que nações que vão formar no milênio? Essas pessoas que sobreviveram e foram aprovadas por quê? Porque aceitaram Jesus durante a grande tribulação, não aceitaram a marca da besta e não morreram. Só que eles não vão participar agora com o corpo de glória. É essa parte aí que está querendo dizer, teme o teu nome, ovelhas e bodes. É diferente do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo entra para o gozo do teu Senhor. Aqui é para o fogo eterno ou para a justiça eterna. Quando é que vocês me acolheram? Quando é que vocês me visitaram na prisão, Jesus está falando? Aí, esse entendimento que eu ouvi de alguns irmãos, eu acho que tem a ver as nações durante a grande tribulação. Entendeu o que quer dizer? Se compadecer na época lá. É. É. Não, os que ele falou antes, os servos dele, no 24, do que eu li antes. Está falando das nações, reunir as nações. Diferente, todo o povo. Quando ele vier na sua glória, ele vai reunir as nações. Quem sobreviveu. Deus. Mas eles vão acreditar, eles vão temer o meu nome. Eles vão temer o nome de Jesus e vão acudir os que estão dando testemunho durante a grande tribulação. É, é. Eles não vão aceitar a besta e vão acolher esses, vão ajudar. Quem vai falar, tive fome, deixe de comer, tive sede, deixe de beber, me acolheste na prisão. Que vai que quando vier na sua glória, então é antes do milênio. Jesus vier, vai reunir as nações e vai fazer essa distinção de ovelhas e bodes. Quem que é ovelhas? Os que temem o seu nome, e entra para o meu reino. Só que eles vão entrar para o reino dando a continuidade nessa vida aqui na terra. E vai povoar a terra de novo durante 1000 anos. E esse povo que vai povoar a terra durante os 1000 anos é sobre quem os vencedores vão governar as nações, né? Vão reger as nações durante o milênio. Isso, os que estiverem vivos. Sobreviveram à grande tribulação. E temeram o nome do Senhor e acolheram aqueles que proclamaram o evangelho na época da grande tribulação. E os bodes são os contrários, eles destroem a terra, eles vão para o fogo eterno. Eles receberam, eles aceitaram a besta. Porque do versículo 14 ao 30 é um julgamento dos servos. O rei vem fazer conta aos servos. Aí do 31 ao 46 é o julgamento das nações. As nações é os que vão estar. O que nós fizemos? Você vê que são povos diferentes, são julgamentos diferentes, mas é antes do milênio. E aqueles também. Não. Você tem que aceitar Jesus. É só uma maneira de. Não, vão virar lá durante a grande tribulação, porque vai ter o testemunho das duas testemunhas. Para quê? Para converter pessoas, e algumas vão converter. E vão acolhê-los, porque eles vão ser seguidos na segunda metade, né? Pela besta. Aqueles que aceitarem Jesus durante a tribulação, vamos dizer assim, vão continuar. E não forem mortos, vão continuar. Porque Deus vai fazer essa avaliação aqui. Vocês acolheram esses pequeninos.
E se esses que acolheram aceitou Jesus ou não. Aceitou, tem que aceitar. Quando eu falo teme o teu nome, o temer o nome é aceitar Jesus, porque a gente não pode descontar. Não, não. É uma maneira de dizer que ele aceitou Jesus assim. Porque a gente. Porque não pode desconsiderar o resto da Bíblia. A Bíblia tem que encaixar todos os versículos. A entrar temer o nome aqui é o sentido assim, aceitou Jesus quando? Na época da grande tribulação. E eles. Mas, aí igual no Bema lá, tem os que não foram aprovados e estão sendo tratados nas trevas exteriores. Mas aí os que morreram, né? Isso aqui é os que sobreviveram à grande tribulação. E esses entram. Só que eles entram no reino com esse corpo aqui. Eles vão só continuar a vida na terra. Os vencedores, nós recebem o corpo de glória e vão reinar sobre esses, sobre as nações. Mas depois da Não, os vencedores foram arrebatados antes. Filho varão. Não, mas então os vencedores tem os que ficaram aqui. os vencedores que foram lá Foram arrebatados. Não, vai no primeiro arrebatamento, primeira ressurreição. não. Antes da grande tribulação, o filho varão é arrebatado, que chama os vencedores. Começa a grande tribulação, teve um povo que ficou. E esse povo que ficou vai dar testemunho aqui na terra. Restante da semente da mulher. O restante da semente da mulher, que é a mesma coisa das duas testemunhas. Não, eles estão aqui durante a grande tribulação e vão pregar para as pessoas. As pessoas que aceitarem Jesus e não morrerem, que quem morrer, esses vão ser mortos por cada besta. Esses vão reinar. Só aceito Jesus na grande tribulação, teoricamente, seria muito mais diferente. Mas ela não, se ela não morrer, ela vai continuar a vida aqui. E as que vão ser mortas por causa da besta. Elas vão ser mártires, são mártires, e por isso elas vão reinar. Apocalipse 20, tá bom lembrar lá. Liga pra nós aí, não? Apocalipse 20. 20, versículo 4. Que depois. Aqui é o tribunal de Cristo. E vi uns tronos, e aos que assentaram sobre ele foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e não adoraram a besta e nem a sua imagem. E não receberam o sinal na fronte nem nas mãos. Então, esses foram mortos durante a grande tribulação. Reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou os que forem mortos durante a grande tribulação por causa da besta, reinarão. Ou os que não forem mortos, vão continuar. Sempre tem um julgamento, você vai ter que ir para a treva exterior. Não? Eu não morrer. Não, o julgamento para as trevas é os que estão mortos. Porque aqui ele já foi aprovado, ele resistiu à marca da besta. E ainda não morreu. Então você vai entrar no reino só que com esse corpo. Que ele vai ser nação. Por quê? Porque Deus já acolheu porque ele acolheu os que morreram. Morreu. Eu entendo assim. Porque é dos servos, depois é das nações. São 2 julgamentos aqui no Mateus 25. Quando ele vier a sua glória, vai reunir todas as nações. Dentre as nações vai ter uns que vão temer o nome do Senhor e vão acolher os. Aconteceu do nazismo, né? Teve Teve esse tipo de pessoa. que acolheu. Não, esse eu dei para assistir. A pessoa escondia os judeus no sótão. Mas ele não por da bondade dele, ele vai ser salvo. Vai ser salvo. Isso é só uma manifestação da salvação dele. E no último dia eles vão morrer.
Eles são Porque a Bíblia fala que aquele que morrer com 100 anos morrerá jovem. Haverá morte no milênio ainda, mas no outro, aí é um outro mundo, né? Outra condição. força. É, mas aí Jesus vai estar reinando junto com os vencedores, governando essa terra, só que numa outra atmosfera, né? Do reino milenar, que é diferente dessa hoje, da morte. Que é o assunto. Você vê que existe uma continuidade para a gente quebrar esse paradigma que nasceu Jesus vai para o céu. Existe um plano de Deus mais elaborado de que quem não vai para o céu, quem vai para o inferno. Vai ser Você fala durante o. durante o milênio. Sim. Porque aí quando chega no trono branco, né, segunda ressurreição, quem tem foi achado no livro da vida, e deu os mortos que nele havia, eu vou ler lá. Os mortos, o mar que nele havia. Todo lugar que tem morto vai dar a ele. Vai liberar eles para o julgamento do trono branco, que eu vou chegar daqui a pouco lá. Aqui é para galardão. Então eu falei do galardão e ainda tem esse julgamento das nações, que lá na sétima trombeta refere-se a quem? Aqueles que temem o teu nome. Esse julgamento aqui a gente não considera muito ele não, né? A gente gosta, sempre vai aqui, céu e inferno. Mas aí no começo do texto fala, quando ele vier na sua glória, então é antes do milênio. Vai reunir as nações e vai ter essa diferenciação, bodes e ovelhas. Aí fala, as ovelhas aqueles que temeram o nome, que ajudaram meus pequeninos. Vão ganhar o direito de entrar no reino por causa do esforço deles de ter resistido à besta. Mas for, por ter crido em Jesus e pagado o preço. Só que eles não estão reinando, eles estão participando do reino. Quem está reinando é os vencedores, é diferente. Eles estão sendo governados. Existe uma diferença. Os vencedores estão reinando, governando e com corpo de glória. Já foram glorificados, premiados. E esses não. É igual nos dias de Noé. Quem que povoou a terra depois? Noé e seus filhos. Alguém tem que povoar a terra durante o milênio. Para reiniciar, né, a história do homem. Mas eu já tive mais que não, mas pelo esse texto aqui parece que não. Também já tive esse pensamento, mas dá a entender que tá aquele que temeu o nome de Jesus na época. Aos que temem o meu nome, dependente de judeu ou grego. Aí dá a entender que não vai ser só os judeus, né? Aí tem essa polêmicazinha, essa diferença aí. Mas que existe. Que eles vão ser, que a Israel vai ser, Jerusalém vai ser o centro da terra. Vai ser reconhecido para cumprir a promessa. No judeu vai ter a supremacia. O judeu que aceitar Jesus vai ter uma supremacia entre as nações, vai ser a principal nação. O judeu que aceita Jesus, não basta ser judeu, por causa da promessa lá. Jerusalém vai ser a capital do mundo, vamos dizer assim, né? Só que sob o governo dos vencedores. Hoje nós estamos sob o governo dos anjos, lembra que nós já falamos isso? Os vencedores vão substituir os anjos do governo espiritual, né? Lá de cima. Acho que eu já falei tantas vezes, acho que vocês gravaram, mas para mim ficou automático, mas a gente vai relembrando. Mas você vê que é mais sofisticado um pouco o plano de Deus do que a gente aprendeu na tradição da reforma. Somos salvos pela graça e vamos para o céu. E aí tem o julgamento dos mortos, né? Que é lá no trono branco, que é depois do milênio. Apocalipse 20. E depois do milênio, 20:11. Aí aqui Jesus destruiu Satanás e jogou ele lá no lago de fogo. Aí no 11 fala assim: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, então tem vários mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então vai haver um julgamento dos mortos. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, a ideia, entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, por isso que aqueles que não reinaram no milênio
o nome deles vai estar escrito no livro da vida. Senão não precisava de livro da vida. Se aqui fosse só para os não salvos. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então esta é o julgamento dos mortos, que está escrito lá também na sétima trombeta. Chegou o tempo de julgar os mortos. Só que acontece só depois de 1000 anos. Mas é autorizado na sétima trombeta, como nós vimos semana passada. São os dias da sétima trombeta. Cordeiro. Esse livro da vida aqui é outro livro. É, o livro da vida do Cordeiro, que está lá, acho que lá nas cartas do Apocalipse. É. Então, só para terminar, vou ver que Jesus falou sobre esses dois momentos também lá em João 5. Os mortos no outro. Qual que é a diferença? Qual a diferença? Porque você leu em algum momento aqui que o Hades vai devolver os mortos. No 13, né? O mar entregou os mortos que nele havia. Aí tem um que esse mar aqui pode ser o abismo. Região lá mais profunda. Não, o mar é o abismo. O Hades vai falar que é aqui, depois a morte e o Hades. E o Hades entregaram os mortos que neles havia. Além. Não, na minha Bíblia, a morte e o Hades. Sim, exatamente, tem dois lugares. Quem está na morte, né? Tem uma morte aqui também. Talvez, aí eu especulo, talvez seja aqueles que estão lá nas trevas exteriores, né? Então, Mas tem muito no mar também, né? Tem gente que dorme no ar, no mar, e a outra, né? Fala morte. É, Pode ser as trevas exteriores, velho. as câmaras da morte. As câmaras da morte. Aí tem que entrar mais profundo. Talvez. Quando a gente chegar aqui no 20, a gente pode detalhar isso aqui. Mas olha, o que você fala, o mar, aí realmente o mar é a tampa do abismo, a gente estudou isso aqui, né? O abismo é a região mais profunda ainda. A morte e o Hades são três lugares que os mortos vão ser julgados. O Hades é nós assim, o ser humano normal, que não ressuscitaram na primeira ressurreição. Bem-aventurado é aquele que participou da primeira ressurreição. Então ele ressurgiu primeiro, então a gente que não participou, ficou lá, continuou no Hades. E essa morte aqui pode ser as trevas exteriores, que vai ser dado também no dia do trono branco. E quem estava nas trevas exteriores é salvo, o nome dele vai ser achado no livro da vida e ele vai se juntar à Nova Jerusalém. Mortos com esperança. Tem mais lugares ali. É. Mas é assim que tem que ler a Bíblia, nesses detalhes. A gente passa direto e sempre fala assim, mas e essa morte? Tem que questionar mesmo, e uai. Então, para a gente ver a riqueza do plano de Deus, senão a gente fica naquela historinha de céu e inferno. E aí tem que sair unindo com outros versículos, né? Não existe um lugar que chama trevas exteriores. Aí você começa a aumentar. O que é essa morte aqui? São lugares distintos. E aí vai com o tempo. É assim que a gente chega nessa. Onde que tirou esse tanto de coisa? Por exemplo, não foi eu sozinho. Foram várias pessoas que leem a Bíblia de uma maneira mais cuidadosa, com mais detalhes, que hoje não faz muito isso. Hoje a gente pega só mensagens para nos animar para a vida. Os, geralmente, geralmente as pregações ou sermões são para te dar uma injeção de ânimo para a vida. Deus tem um bem para você, tem uma promessa para você. O maior bem, promessa que Deus tem para mim é eu morrer. Morrer ao ego. É essa a única bênção que eu preciso hoje. As pregações têm que resumir nisso. Deus tem uma bênção para você. A bênção é que eu morra mesmo. E aí eu vou poder, no dia do tribunal de Cristo, receber a vida e o reino. A maior bênção para mim é eu morrer. Só que a bênção hoje é minhas necessidades, meus desejos, sejam satisfeitas. Aí é adultério. É anticristão, é adultério espiritual que a gente falou na igreja de. Ixi, você vê que a gente vai em todos os assuntos. Trevas Deus vai resolver, né? Lá ninguém. Vai. Não, porque a Bíblia fala que pelo fogo será salvo, tá lá. Pelo fogo será preservado, lá em 1 Coríntios. Nós, 1 Coríntios 3, nós dizemos, todavia, aquele que sofrer perda, será salvo pelo fogo.
que é o ranger planta e ranger de dentes, ou trevas exteriores. Como que é isso? Não dá detalhe, mas fala que tem. Não tem como negar. Não fala lá em 1ª e 2ª Coríntios que a gente leu? Cada um recebeu pelo escopo o bem ou o mal. O mal é mal entre aspas, né? Porque ele vai no fim ser um bem para você, mas o mal é ser não participar e sofrer esse ranger de dentes, essa purificação pelo fogo. É perda, é tudo por amor. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. E parece que foi tão complexo para essa turma, e para esse novo aí que você falou da ovelha, parece que só porque rejeitou a besta já conseguiu entrar, né? Por isso que a gente tem que ir unindo os versículos, mas vai ser um momento difícil, cara. Se você não receber a marca, você não compra nem vende. E não vai estar os testemunhas testemunhando. Para quê? Para o que converteu, ué. Coisa que correu depois. É. Já foi. Só que aí, olha só, ideia, como é que a coisa puxa a outra. Mas aqui fala que durante o reino milenar, durante o reino dessas pessoas, vamos supor, que estavam no grande tribulação, sobreviverem, tá nesse corpo durante o reino milenar. Mas eles vão ser julgados aqui também. Eles vão ter uma posição menor ou maior. Não vão sofrer perda, né? Mas vão ser julgados aqui também no trono branco. Eles ganham livro das trevas exteriores, né? Já que a grande blasfêmia é pior que as trevas exteriores, né? Ah, eu não sei. Mas isso é bobagem, Dé, porque aqui também a gente sofre também. Quando a gente sofre que a gente esperneia, não chora e range de dentro, nossa, tá difícil aceitar Jesus, ser fiel. A gente que tem essa ideia, eu entendi o que você quis dizer, mas no fim, o negócio é ser vencedor agora, ué. E por que no reino tem morte? Tem o último inimigo a ser destruído é a morte. No reino. É porque no reino é o seguinte, o ser humano ainda vai estar nessa condição aqui, só que agora ele vai estar na esfera do reino, vai ser regido com justiça. Aqui nós estamos entregues na natureza da morte, vamos dizer assim. Vamos dizer que aqui é mais fácil pecar, na outra é menos. Para entender. Vai estar na natureza diferente. Mas o homem continua ainda tendo liberdade. Ué. Ué, claro. Só que ele vai estar mais influenciado pelas coisas de Deus. Não vai estar na época do reino de Jesus. Ele vai estar mais sob a influência da vida. Por isso que depois Satanás é solto. Você foi sob a influência da vida, vou ver se você realmente é aquilo. Para provar o que eles provaram, para provar se o que eles experimentaram no reino, realmente eles. Por isso que Satanás é solto depois. Para quê? Importa que ele seja solto. Trono de Jesus. Vai ter essa. O céu não, né? Ainda não. Aí tem os detalhes do reino que a gente vai falar mais na frente, né? Fala que eles têm que ir oferecer sacrifício. Aí tem aquelas partes, né? Não tem muitos detalhes sobre o reino. Sacrifício. De novo. Mas tem umas regras durante o reino milenar, assim como tem para nós hoje, assim como teve no Velho Testamento, era de um jeito. Hoje nós somos no Novo Testamento é de maneira, a gente vive pela fé, tem toda uma logística de como no milênio também vai ter, só que de uma outra maneira. Tem com Jesus reinando, vai ter alguém lá, né? Aquela Nova Jerusalém, vai ter pessoas governando sobre eles, essas pessoas vão ter que aceitar, ué. Eles vão ter que aceitar Jesus também, não vai ser enfiado goela abaixo, só que eles vão aceitar numa condição diferente. E lá eles vão ser justificados por quê? Pelo sangue de Jesus também? Por crer no Jesus, por crer. Por crer naquele rei, nesse que está reinando sobre a gente, crer nele. Vocês vão crer nele? As nações vão aceitar esse governo? É igual hoje. Hoje as pessoas aceitam o governo de Jesus ou não aceitam? Eles vão ter que aceitar, só que é um governo agora literal. Né? Aí tem que entrar nos detalhes do reino, mais pra frente a gente tenta entrar. Pode conhecer, pode conhecer. Não dá. Os detalhes não fazem. A gente tem que saber que ele existe e que existe uma condição para entrar nele como governante. Que fala que aquele que vencer será dado que reger as nações, como reger e governar sobre elas. Como a gente já leu aqui também na parábola que a gente leu do servo, lá em Lucas fala diferente. Quando fala o servo que multiplicou os talentos, fala, seja dado a ele governo sobre 10 cidades, outro sobre 5 cidades. Não sei se vocês lembram. Então existe uma diferença de governo também lá. Pois já dá-se esse
físico. Só que hoje você falou que seria que nós faremos os anjos. Isso. Vemos- É físico que eu falo assim. Os vencedores vão governar da maneira espiritual, o corpo espiritual, no lugar dos anjos. Físico porque vai existir um reino físico na Terra. Hoje existe o reino que existe as Nações Unidas, Estados Unidos, Rússia. Aí como vai ser essa interação? Não sei, mas eu acredito que seja diferente da dos anjos hoje. Porque os anjos têm uma barreira que eles não podem vir aqui. Eu acredito que seja uma interação diferente da que tem hoje. Aí eu estou especulando. Porque não vai ter mais o mundo. Não tem mais nas regiões celestiais Satanás. Só tem os vencedores. Então não precisa mais dessa. Diz que a interação seja diferente. É. Mas que vai ter esse governo, vai. Pensar que vencer, né? Jesus venceu a morte. Não é simplesmente um. Eu tenho essa dificuldade. Então, o que é a morte? A morte é uma condição de estar separado de Deus. Não, essa possibilidade de estar separado de Deus é a morte. Ela existiu desde que Adão pecou. A morte entrou o quê? Estou separado de Deus, do relacionamento com Deus, desse mundo de Deus lá que a gente não sabe como é que é lá em cima. E aí, então a morte é a separação. Isso. Do último inimigo que ser vencido é a morte, essa condição não vai existir mais na Nova Jerusalém, de estar separado de Deus. Isso que é vencer a morte. Lá não existe mais morte, lá já se resolveu quem é dele e quem não é. E quem é dele nunca mais vai ficar separado dele. Essa separação que chama morte. É também uma natureza. Morte é cada dia envelhecendo e morrendo. É a natureza do pecado. É a natureza do pecado, assim como a vida. A natureza de Jesus, a morte é a natureza do Satanás. Uhum. Agora, como que eu vejo, então, quando Jesus venceu a morte? Quando ele foi. Ele não ficou separado do Pai, ele não podia ficar separado, porque ele não pecou. Diz que ele voltou para o Pai. Se Jesus tivesse pecado, ele tinha que ficar separado do Pai lá no Hades esperando o julgamento. Por que ele não ficou? Ficou só 3 dias. Porque ele não pecou, então não era justo ele ficar lá, ué. Jesus falou, ó, se você pecar, você vai morrer, falou com Adão. Morrer é ficar separado de Deus espiritualmente e depois fisicamente. A alma vai separar a alma do corpo. E aí Jesus separou. A alma foi para o Hades, o corpo foi lá para o túmulo e o espírito voltou para Deus. Só que aquela alma não podia ficar no Hades, ela não pecou, então isso seria injusto. Aí, como Deus é justo, então eu vou tirar ela de lá. E deu ele um corpo de glória. Por isso que Jesus venceu a morte. E venceu também a natureza da morte. Durante a vida dele, ele resistiu à morte. Que é tentar separar de Deus o tempo todo. Quando eu peco, eu separo de Deus. E a força do pecado é a lei, a natureza. Então, isso é que está dominando o mundo jaz no maligno, o mundo jaz na morte. Acho que duas palavras para explicar a morte é separação e condição e natureza. Separou de Deus, eu estou numa condição que chama morte. Essa condição faz eu pecar, traz alegria, traz tristeza, traz angústia, traz medo. Essa condição de morte é que faz isso. E traz no físico também, existe micróbio, bactéria, vírus, isso é a morte manifestando. Lá não vai ter isso. As doenças, é a morte, a condição. Essa natureza aí. Aí essa condição não vai existir mais. O último inimigo, a última condição, não vai existir mais. Não, Douglas, tudo é igual. Tudo é igual. A morte é um outro tema a se estudar também, que tem vários. Igual ele falou, existe o vale da sombra da morte, as câmaras da morte, tem vários versículos em Salmo que a gente fala, a morte tem lugares, aí você não vai ver. Então, para a gente terminar aqui, vamos ver como é que Jesus falou desses dois momentos, da primeira e da segunda ressurreição. João 5, 24. Jesus vai falar de dois momentos aqui, de dois aspectos. Em verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo,
mas já passou da morte para a vida. Já não está mais separado de Deus. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é. Então a hora chegou, essa hora que ele falou chegou quando ele veio, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Agora Jesus fala de um outro momento aqui. Não vos admireis disso, porque vem a hora, uma outra hora, em que todos os que estão no sepulcro, é outra condição, ouvirão a voz e sairão. Então é todos. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então o que Jesus está falando? Qual que é a primeira hora que ele fala ali? Ó? É a primeira vinda dele. Todos os mortos que ouvirem sua voz viverão. Nós éramos mortos, nossos delitos. Quem ouviu a voz, viveu novamente. E a ressurreição é a salvação espiritual. Vem a hora e agora é, porque ele tinha chegado no mundo. É o versículo 24 e 25. Então quer dizer a primeira vinda dele. E a primeira morte foi vencida, que é a morte espiritual. Aí depois ele fala de uma segunda hora, ele fala dos que estiverem no sepulcro. E aí todos vão ouvir a voz deles. Todos que estiverem mortos no Hades, no mar, no abismo, vão ouvir a voz e vão ressurgir. Uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna, que é a segunda morte. Então Jesus está falando aqui do trono branco e da primeira vinda dele. Só estou colocando esse versículo como é que Jesus já falou isso. Olha aqui no versículo 25. De novo, em verdade vos digo, e vem a hora, e agora é, ele veio ao mundo, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Eu era morto e ouvi. Todos nós ouvimos. E os que ouvirem viverão. Nós nascemos de novo. Só que agora no versículo 28 ele fala de uma outra condição, que aí é dos mortos no sepulcro, não é dos mortos espiritualmente, como estávamos. Não vos admireis, porque vem a hora, essa hora vai vir ainda, é lá no trono branco, em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Nós lemos lá no Apocalipse 21, os que estiverem no mar, a morte, Deus, o Hades, ouvirão sua voz. E os que tiverem feito o bem aqui é ter aceitado Jesus. Ouvirão sua voz, ressuscitarão para a vida. Ressurreição para a vida. E os que tiverem praticado mal, ressurreição do juízo. Então, duas condições aqui também. Então, esse versículo 28 e 29 refere-se ao julgamento do trono branco que a gente leu em Apocalipse 21, 20. Então, 2 horas. E aí, eu gosto dessa hora aí porque fala da dispensação, né? Nós estamos numa dispensação. Tem gente que não gosta desse termo, né? Da dispensação da graça, dispensação do rei. Mas fala que existem momentos diferentes, né? Deus tem momentos diferentes no plano dele. Teve um momento, a hora da lei, nós estamos na hora da graça, e vai ter a hora da justiça, que é no milênio. Depois vai ter a hora da vida eterna. Então é isso. É que na segunda vinda, quando Jesus vir, vai vir o reino milenar, e depois vai ter o trono branco. Quando ele vier, que vai se estabelecer o trono branco. As 2 horas que ele fala são os 2 momentos que ele veio e que ele vai vir ainda. É antes do milênio. Eu falo de segunda, só que vai acontecer depois. Estou falando que é a partir da segunda vinda que vai acontecer o tribunal branco, o trono branco, não na segunda vinda que está falando isso aí. Tá? Só os 2 momentos, até grifei hora e hora, para distinguir esses 2 versículos, o que Jesus está falando ali. Um está falando da ressurreição da vida, né? Aqueles que ouviram, os mortos que ouviram a voz do Filho de Deus, é a conversão. Os outros que estiverem no sepulcro. Aí é a ressurreição do julgamento, para a vida e para o fogo. Que no versículo 28 e 29 está falando do trono branco. Só para mostrar que também em outras partes, Jesus já falou de alguma maneira do Apocalipse. Então essa é a... Por isso que muita gente não quer estudar Apocalipse, ou na igreja evita estudar. Apocalipse é muito complicado. Mas a gente sai um monte de assuntos da Bíblia, um monte de versículos da Bíblia. E isso aqui não é opcional. Isso aqui você aceitou Jesus, você vai entrar no julgamento também. Só que não é ser condenado, ninguém quer responder ao que está sendo feito com o que foi dado. O que nos foi dado? A salvação, o Filho de Deus, o Espírito Santo. Um caminho para se tornar sua noiva nos foi dado. E como que cada um responde vai ser avaliado também, que a gente chama de tribunal de Cristo.
A recompensa de quem for aprovado nisso se chama reino milenar. Então é isso. Aí semana que vem nós não vamos ter porque eu vou estar viajando. A gente volta na outra.